aula sobre o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, de Contário Caligares, nós vimos que uma característica desejável para quem deseja ser terapeuta é o interesse pela variedade das experiências humanas. E como eu disse para vocês ao longo dos vídeos anteriores, o Contário Caligares, ele é um grande exemplo, a vida do Contário foi um grande exemplo desse carinho, desse interesse, dessa admiração pela variedade das experiências humanas. Na obra dele, nos escritos dele, ele transbordou encanto, paixão, interesse pelas experiências cotidianas, pelo que há de extraordinário no ordinário, pelo que há de tesouro no que passa batido, no que parece comum. Ele chega a dizer sobre a caça ao tesouro, contando que na infância, quando ele ia fazer aniversário, o pai dele fazia uma espécie de caça ao tesouro, espalhando pistas pela casa para as crianças que iam comemorar o aniversário dele brincando com ele, eles brincarem de caça ao tesouro. E ele fala que essa postura investigativa da caça ao tesouro foi algo que ele carregou ao longo da vida, participou de caças ao tesouro maiores na adolescência, mas que quando ele lia um livro, quando ele se interessava por um assunto, quando ele ia atrás de um tema, era como alguém indo atrás de pistas e pistas e pistas, né? Como quem está atrás de um tesouro. E o próprio processo de ir buscando as pistas já é em si bastante precioso, né? Também quando escutamos alguém e a riqueza das experiências, a complexidade das experiências de quem escutamos, é também um processo muito precioso. Eu vou ler agora, pensando nessa perspectiva de valorização da diversidade das experiências humanas, eu vou ler um pouquinho do Contardo falando da vida dele, como essa valorização da diversidade esteve presente na vida dele. Ele conta, inclusive, da infância, né? Eu acho que é algo bem bonito, um psicanalista que a gente admira tanto, poder conhecer como que esse encanto pela diversidade das vidas vividas emerge, né? Então vamos ler o que o Contardo nos traz. Sei como esse carinho se manifestava em mim, quando eu era ainda criança. Sobretudo aos sábados, eu voltava para casa, do cineclube, de meu colégio, no fim da tarde. Em Milão já era noite. Eu caminhava devagar, olhando para cima. Eu gostava de ver as janelas iluminadas, a cor das cortinas, o brilho dos lustres, a luz trêmula dos primeiros televisores branco e preto. No verão, chegavam aos meus ouvidos o tilintar das mesas que estavam sendo postas e das cozinhas. Alguns gritos, chamados e mesmo pequenas brigas, músicas e vozes do rádio. Então olha só, ele ali novinho, né, o quanto esses elementos do cotidiano atraíam a atenção do Contar. Eu ficava nostálgico daquelas existências, que imaginava ao mesmo tempo parecida com as minhas e diferentes. Sentia pena por todas as vidas que eu não viveria, e uma certa alegria, porque eu pensava que de todas, no fundo, eu podia reconhecer ao menos o barulho e o cheiro que me eram estranhamente familiares. Então imagina essa curiosidade, esse interesse do Contardo, como as vidas são vividas, a vida que ele vive, que outras pessoas vivem e o que pode ser vivido de cada vida, né? Mais comum do que o gosto pelas janelas iluminadas, a paixão pela literatura é geralmente sinal do mesmo carinho e da mesma aceitação diante da variedade das vidas. Então aqui ele também está dizendo, assim como lá no início da nossa aula nós comentamos da paixão pelas palavras,
né? Aqui ele está dizendo como o contato com a literatura, o contato com histórias que nos são contadas, que nos são narradas, também enriquece bastante a nossa perspectiva das experiências humanas, né? É um processo bem interessante no tornar-se psicoterapeuta, esse contato com as histórias ouvidas, as histórias narradas, como que essas histórias são relatadas. E ao longo da vida do contar dessa relação com as histórias esteve presente, seja nas crônicas. Ele tinha uma grande paixão pelo cinema, comentava muito sobre filmes, também o teatro, as obras de ficção. Ele mesmo escreveu 2 livros de ficção. Então, assim, tornar-se terapeuta tem a ver com esse carinho por como as vidas são vividas e também como os modos que essas vidas são vividas se refletem, repercutem, se expressam em como elas são contadas. Conhecer como as vidas são narradas tem muito a ver com conhecer o modo de viver, os modos tão complexos, tão diversos, tão preciosos como cada vida é vivida. Então, para finalizar, nós podemos pensar no que o Contardo deixou para nós de legado, né? Que quantas vezes ele em sua vida defendeu que uma vida bem vivida é uma vida em que não necessariamente a gente vai estar feliz, contente, satisfeito, né? Como essa felicidade a todo custo. Mas uma vida bem vivida é uma vida que a gente tem prazer em contar. Uma vida bem vivida é uma vida interessante. Uma vida bem vivida é uma vida em que nós estaremos sensíveis, nós estaremos abertos à multiplicidade das experiências das nossas vidas. Ele se expressa assim: prezo a qualidade da experiência vivida. Mas a qualidade não é uma questão de agrado ou desagrado. A qualidade da experiência é função da intensidade com a qual nos permitimos viver. Vou repetir. A qualidade da experiência é função da intensidade com a qual nos permitimos viver. O Contardo foi, então, um grande defensor da intensidade da vida vivida. O destino, digamos assim, nos serve pratos variados, alguns dolorosos, outros jocosos e festivos. O importante para mim não é que os dolorosos sejam evitados. O importante é que todos sejam saborosos, ou seja, que topemos saboreá-los. Uma vida bem vivida é a vida em que as pessoas topam saborear as experiências vividas. É uma vida em que há abertura para intensidade de como a vida é vivida. E ele continua: é muito raro, por exemplo, que eu entenda o trabalho psicoterápico como uma forma de consolação, que tentaria atenuar o impacto de uma lembrança ou de um evento penoso. Não, o Contardo diz assim: das várias formas possíveis de infelicidade, a que me parece mais aflitiva não é necessariamente a que mais dói. Vocês percebem aqui que o Contardo não coloca a terapia como evitar a dor, atenuar a dor, aliviar a dor. Não, a terapia tem muito mais a ver com a abertura e a sensibilidade para como as experiências são vividas. Ele diz assim: muito mais trágico me parece o destino de quem atravessa a vida sem se molhar, como se os efeitos, felizes ou nefastos, escorressem sobre a pele como água sobre as plumas de um pássaro. O que o Contardo está defendendo aqui é a intensidade, é a sensibilidade, é que as experiências vividas sejam de fato vividas, né? Eu considero que é bem interessante a gente pensar nessa qualidade da experiência vivida, nessa intensidade da experiência vivida,
como uma forma de homenagem a alguém que nos trouxe tanto reflexões sobre o viver, que é o contato. E no nosso exercício da semana, vocês vão escolher um trecho do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contar do Caligares, um trecho que mais tenha chamado a atenção de vocês. Não precisa ser trechos que nós comentamos na aula de hoje, tá? Vocês podem escolher e contar para mim. Comenta sobre o trecho e sobre os motivos da sua escolha. Eu quero saber que trechinho cada uma de vocês escolheu do Contardo nos contando sobre a clínica psicanalítica. Ok?